Agora. Bom, então vamos dar continuidade, né? Então, como eu falei, seria como se fosse a nossa prática, a nossa aula prática, onde nós vamos falar de técnicas de semeadura e isolamento. Então, a partir dos conhecimentos, né, adquiridos na primeira parte da aula, que é justamente a capacidade que a gente tem de tentar simular o melhor ambiente possível para o crescimento bacteriano, a gente pode entender um pouco melhor sobre as técnicas de semeadura e isolamento bacteriano. Bom, então, primeiramente a gente precisa saber o que é um meio de cultura, né? Então, o meio de cultura é um material nutriente preparado no laboratório para que ocorra nele, né, nesse meio de cultura, o crescimento desses micro-organismos. O meio de cultura representa um conjunto de substâncias formuladas de maneira adequada para que ocorra o desenvolvimento, para promover o desenvolvimento do crescimento bacteriano em condições controladas, né, que seria o ambiente do laboratório, tá? O meio de cultura, ele precisa ter fonte de carbono, fonte de nitrogênio, fonte de energia, sais minerais, fatores de crescimento, condições físicas adequadas e também ele precisa, obviamente, estar estéril, né? Porque se você for começar a cultivar um meio de cultura que já está contaminado, você não vai cultivar só a bactéria de interesse, né? Você vai cultivar a bactéria pré-existente no meio. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos, né, de meio de cultura sólido, como o agar nutriente. Aqui, nesse caso, o meio de cultura líquido, que seria o caldo nutriente. E aqui, um meio de cultura sólido, mas em tubo, que nesse caso a gente utiliza um agar inclinado. Como é que a gente faz essa inclinação? Logicamente, todo meio de cultura sólido, um dia ele foi líquido, né? Então, na hora de preparar o meio de cultura, a gente prepara ele com com uma água aquecida, né? Uma água bem quente, de modo que quando ele resfria, ele se torna sólido, exatamente como a gente prepara, né, a gelatina que a gente come na nossa casa, tá? Então, por que que a gelatina precisa ser dissolvida primeiro em água fervente? Justamente por conta das propriedades, né, do agar, que no caso da gelatina, né, essa substância, ela é extraída do colágeno do boi. E no caso aqui do nosso meio de cultura, ele é extraído geralmente de algas marinhas, tá? Então, nesse caso aqui, antes de ocorrer o resfriamento do meio, esse tubo ele é colocado numa posição inclinada e após a posição após a solidificação do meio, né, quando a gente retorna o tubo na posição vertical, ele permanece dessa forma. Por que que eu utilizo ele desse jeito e por que que eu não solidifico ele dessa forma? Porque nessa forma aqui fica mais fácil de eu conseguir utilizar uma maior área, uma maior superfície para eu realizar o estreamento aqui da minha colônia bacteriana, tá? Enquanto que se fosse aqui, né, primeiro que eu teria somente essa direção aqui para trabalhar na minha superfície, então eu poderia ferir o agar, né? Enquanto que aqui não, eu vou utilizar o tubo numa posição inclinada, vou introduzir a minha alça nessa posição aqui e vou estriar o meu material até o final do meio de cultura, tá? Os meios de cultura, eles podem ser classificados de diversas formas, né? O primeiro que a gente vai ver é o meio seletivo. Então, como o próprio nome diz, né, esse meio ele vai selecionar as espécies. Esse meio ele vai selecionar as espécies que você deseja isolar e também vai impedir o desenvolvimento de outras espécies. Esse impedimento ele é realizado pela adição de corantes, antibióticos e até outras substâncias que têm capacidade inibitória.
Ele favorece também o crescimento de bactérias de interesse e impede o crescimento de outras bactérias. Exemplos são o agar-manitol salgado e o agar-SS. Agar-SS, né, como o próprio nome já diz aqui, ele é específico para o cultivo de Salmonella e Shigella. Dentre os meios seletivos, aqui no caso eu tenho o meio para Escherichia coli, eu tenho o agar-maconque, né, que pode servir para crescimento de proteus, salmonella, estafilococcus, e o agar-manitol salgado para crescimento de estafilococcus de duas espécies diferentes, né, e também existe o meio seletivo para bacilos sérios. O meio EMB, que é o Eosine Methane Blue, e o meio OCLA, que é o óxido cromogênico Listeria agar, que serve para selecionar, né, ele vai selecionar algumas bactérias do gênero Listeria. Meio diferencial, ele vai possibilitar a diferenciação ou distinção de diversos gêneros, né, e espécies de micro-organismos, pode ser de gêneros ou de espécies de micro-organismos. Isso ocorre porque ele possui substâncias que permitem uma diferenciação presuntiva. O que é a diferenciação presuntiva? É que determinada espécie de bactéria provoca uma alteração no meio, fazendo com que você presuma que aquela alteração é causada por aquela espécie de bactéria. Logicamente, isso já foi, né, determinado previamente em outros protocolos anteriores, tá? Então, essa diferenciação presuntiva, ela pode ser evidenciada na mudança de coloração ou na morfologia das colônias, tá? Ele é utilizado para facilitar a identificação da colônia de bactérias de interesse, né? Quando existem outras bactérias presentes na mesma placa, crescendo naquela mesma placa. Exemplo, o agar-MB, o agar-maconque e o agar-rectem. No primeiro exemplo aqui do agar-maconque, ele é considerado meio seletivo e diferencial. A gente viu ele lá como meio seletivo, né, mas ele também é considerado meio diferencial, né, justamente porque ele permite diferenciar bactérias fermentadoras de lactose e bactérias não fermentadoras de lactose. De que forma? As bactérias fermentadoras de lactose, elas produzem colônias vermelhas ou rosa. E as bactérias não fermentadoras produzem colônias incolores, como a gente está observando aqui, tá? A composição dele é de sais biliares e cristal violeta. Os sais biliares, eles inibem o crescimento de bactérias gram-positivas, por esse motivo, ele é considerado também um meio seletivo. E ele é considerado também diferencial, porque ele consegue diferenciar bactérias fermentadoras de lactose das bactérias não fermentadoras. Eita, travou aqui. O outro exemplo de meio diferenciador é o agar-Vogel-Johnson. Ele é diferenciador para Staphylococcus aureus. Alguém levantou a mão? Fui eu. Oi, pode falar. No IF teria todos esses exemplos aí que você está mostrando? Não. Quem Não dera, tem, né? na verdade o IF nem tem meio de cultura. Quando a gente faz a nossa prática, eu vou até o laboratório de microbiologia da UFPA, que é onde eu trabalhei também. Eu fui professora substituta lá durante 2 anos e peço emprestado as placas prontas lá do pessoal, uma parceria, né, que a gente faz. Até porque muitos dos nossos alunos acabam fazendo a especialização que eles têm lá. Eu tenho vários alunos que saíram do IFPA e fizeram a especialização deles lá, então a gente sempre mantém o contato lá. Então é doação mesmo. Às vezes eu compro, né, o meio de cultura, eu já consegui comprar pelo Mercado Livre,
meio de cultura pronto, que são as placas descartáveis, que eu acho até mais viável, né? Porque às vezes lá na UFPA tem que ter a preparação antes, né? Nem sempre eles têm os meios prontos, aí eu tenho que ir com bastante antecedência, e se o meio já está pronto, eu preciso transportar ele de forma adequada para poder chegar e não haver a contaminação, né? Então tem algumas formas que eu utilizo, tá? Felizmente nós não temos todos esses, não. Professora, só a Beleza. título de curiosidade, esses meios de culturas prontos para cultivo de bactérias, eles são muito caros? Olha, uma vez eu comprei 10 placas, deu R$ 600. Então, são relativamente caros, sim. A vantagem é que elas vêm em embalagens fechadas, né, totalmente estéreis, ou seja, livres de qualquer contaminação, enquanto que os que a gente prepara, né, é na placa de vidro, né, essa placa de vidro, ela precisa ser bem embalada e transportada, e fora que a temperatura, ela é uma temperatura, às vezes a temperatura ambiente é uma temperatura que acaba prejudicando, né, a textura não, a consistência do meio. Então já aconteceu, de eu pedir as placas lá, trazer para casa, né, que eu não fui direto para o IFPA, eu trouxe para casa, aí quando eu fui de casa para o IFPA, aí o meio derreteu e não pudemos fazer a cultura, ou melhor, eu adiei para a semana seguinte, né. Então tem uma série de empecilhos aí que nós temos. Apesar de que lá na Química, depois que eles reformaram o prédio da Química, eles já têm alguns meios de cultura que a gente pode utilizar também como parceria, tá? Mas, enfim, o segundo exemplo é o meio H. Vogler Johnson, né, que é diferenciador para Staphylococcus aureus. Então, o cloreto de lítio, ele atua como seletor, o manitol é nutriente, o extrato de levedura é nutriente, fosfato de básico de potássio é a solução tampão, e a glicina também é o meio seletor e diferenciador. Peptona de caseína, nutriente, e o vermelho de fenol é o indicador de pH, né? Então, amarelo, ele vai modificar, né, a coloração de vermelho para amarelo para indicar, no caso, a acidez do meio de cultura. Sendo que quando ele está com excesso de manitol, ele se torna ácido, ou seja, amarelado. O telurito de potássio a 1%, né, é o que vai justamente fazer a modificação da coloração da cultura para esses pontinhos pretos, né? Então, por esse motivo, ele é diferencial. Então, os Staphylococcus aureus, eles apresentam, né, essa modificação da sua estrutura da cultura para pontinhos pretos devido à presença do telurito de potássio. Então, aqui, outro tipo de meio diferencial é o agar-sangue. Então, como o próprio nome diz, né, o agar-sangue, ele é produzido com sangue que contém hemácias, né, então ele é muito delicado, né, para ser produzido, porque as hemácias são células que estão vivas e elas podem sofrer destruição, né, elas podem ser destruídas se não tiver um ambiente totalmente adequado, tá? Então, por conta disso, o agar-sangue, ele se torna um meio diferencial, porque ele consegue diferenciar o quê? Bactérias hebolíticas, tá? De modo que, ao redor do crescimento dessas colônias de bactérias hemolíticas, vão aparecer o quê? Halos de coloração clara, justamente devido à presença de hemólise, né, nessas colônias. Então, o que essa bactéria faz? Ela produz uma substância que lisa as hemácias, ou seja, destrói as hemácias, fazendo com que ela modifique aqui a coloração do meio. Então, aqui, onde não houve crescimento bacteriano, as hemácias ainda estão intactas, né? E as hemácias intactas, elas apresentam a hemoglobina no seu interior na coloração vermelha. Quando as hemácias são destruídas, essa hemoglobina, ela é metabolizada, ela se transforma em bilirrubina, e essa bilirrubina, obviamente, ela tem a coloração, né, meio marrom. Por esse motivo, né, o meio acaba ficando descolorado e devido à destruição dessas hemácias. Então, por esse motivo,
O agar-sangue, ele é considerado meio diferencial porque ele revela o padrão de hemólise da bactéria que está sendo cultivada, tá? O meio de enriquecimento é um meio geralmente líquido, de composição química rica em nutrientes, então ele é altamente, né, cheio de diversos tipos de nutrientes, uma variedade muito grande de nutrientes, e ele tem a finalidade de permitir que as bactérias contidas numa amostra clínica aumentem de número, para que então depois seja feito um repique, né, para um meio ou diferencial, ou seletivo, ou indicador, tá? Ele é utilizado para isolamento de bactérias presentes em pequeno número, junto com outras que estão em grande quantidade. Exemplo, o caldo BHI, o caldo selenito e o caldo tetrationato. Então, exemplo aqui no caldo selenito, né, ele contém peptona como nutriente, lactose como fonte de carbono, selenito de sódio como seletor, fosfato de sódio como tampão e água. É um meio de enriquecimento para isolamento de salmonela, SP, ou seja, diversas espécies de salmonela, a partir de materiais clínicos, especialmente as fezes. Então, o que acontece nas fezes? Nas fezes não tem só salmonela, né? Porque as fezes vão conter diversas Escherichia coli e diversas também outras bactérias intestinais, né? Que vai fazer com que ocorra o quê? A estimulação, né, do crescimento da salmonela. A peptona fornece os nutrientes adequados para o crescimento bacteriano. A lactose vai ser fermentada pelas bactérias, né, já que geralmente são lactobacilos. O selenito de sódio inibe a flora gram-positiva, por esse motivo ele é seletor, né, e a flora intestinal normal, exceto as bactérias do gênero Salmonella, durante as primeiras 8 a 12 horas de incubação. Então, dentro desse período, após a incubação em caldo selenito, é necessário fazer, né, um repique, geralmente para um agar-SS. Então, aqui no caso, o meio de enriquecimento não inoculado e aqui inoculado. A gente observa justamente aqui a limpidez, né, do meio, e aqui a turbidez ou a opacidade do meio, que é justamente devido às partículas em suspensão. Aqui da mesma forma, só que com caldo tetrationato, que é uma coloração mais transparente, né, mais esbranquiçada. Então aqui não incubado e aqui após a incubação, após a inoculação. O agar-sangue também pode ser considerado meio de enriquecimento, porque ele contém, né, diversos nutrientes, além das hemácias, tá? E o agar-chocolate, que é o contrário, né, do agar-sangue, que é feito com sangue. O agar-chocolate não é feito com chocolate, ele é feito com sangue também. A diferença é que ele é feito numa temperatura mais elevada, e por conta disso, né, as hemácias são destruídas e é liberada a hemoglobina, né, que na forma de bilirrubina, ela se transforma, ela colore, né, o meio de cultura nessa coloração, ficando com a cor de chocolate. Então, o nome vem devido à aparência, não devido à constituição. Oi, pode falar. Professora, eu nunca vi na vida esse tipo de coisa pessoalmente mesmo. O que é esse branquinho? Esse branquinho que é a bactéria? Esses branquinhos aqui são justamente as colônias bacterianas. Aqui a gente observa, olha só essas imagens aqui lindas, né? Essas culturas, elas foram feitas utilizando-se várias fontes bacterianas diferentes e eles fizeram desenhos mesmo, né? Então aqui tem um arabesco, tem aqui um laço, aqui tem até um beija-flor, aqui até escreveram alguma coisa. Planeta, sei lá. Aqui fizeram uma paisagem, né, justamente porque aqui no caso foi um desenho artístico, mas nesse caso aqui foi feito uma técnica de semeadura por esgotamento, onde inicia aqui com uma grande quantidade, aí vai diminuindo a quantidade, de modo que aqui no último quadrante, né, a gente consegue observar, né? Porque aí você tem certeza de que ela veio, né, de uma colônia mais pura, né? Essa colônia, ela é mais pura do que a inicial, que estava em grande quantidade, tá? Professor, Então, Oi.
Desculpe, não, você pode repetir essa parte, porque eu acho que, não sei se foi só para mim, travou aqui aí na hora que você explicou uma coisa importante. A parte do. Quando você falou que Não, era mas eu uma vou. quantidade maior, depois uma menor, e foi diminuindo e parou. Eu vou entrar em detalhes Ah, ainda tá. em relação a isso. Então, é justamente essa técnica do esgotamento, como o próprio nome diz, né? Você pega uma amostra que tem uma quantidade muito grande de micro-organismos e que nem sempre é só o micro-organismo que você tem interesse, tem vários outros micro-organismos. Que no início, o início da cultura, é lógico que aqui, né, parece difícil, mas na realidade, na prática, você vai estar com a sua placa, tá? A sua alça e você vai realizar, né? Você vai rodar a placa para que você faça todos esses movimentos aqui que estão aqui no slide, tá? No vídeo eu vou mostrar melhor para você, tá certo? Então você inicia, tá? Com uma grama de micro-organismos, aí você passa para o segundo quadrante. Na realidade, eu não utilizo essa técnica. Eu utilizo uma que eu vou mostrar depois no final do slide. Você vai diminuindo aqui a quantidade de micro-organismos, então com isso você vai dando o material que você coletou, que pode ser uma alça de platina, pode ser uma alça de platina em anel, pode ser um suave, né, que seria um cotó, né, comprido, esterilizado, que tem uma quantidade muito maior de micro-organismos. Final do seu estriamento, do seu esfregaço, da semeadura, você já vai ter o quê? As colônias isoladas. Dessas colônias isoladas é que é ideal para você realizar o repito. Elas vieram de uma bactéria ou bactérias muito próximas, né, que geram, né, o aparecimento dessas colônias. Aqui, eu observo o enriquecimento que permitiu o crescimento de diversas bactérias. Aqui, bactérias, elas já são hemolíticas, dança de coração. Professor, Oi. Pode falar. é que o áudio tá travando muito. Hã? Tá travando muito o áudio. Tá tranquilo, assim. Bastante. Tá, para todo mundo? Eita, será que a gravação vai ficar travada? Professora, eu tenho uma dúvida. Então, olha só. Tá travando muito, professora. Já? Estão ouvindo? Mais ou menos, Porque olha. caiu a Peraí. conexão e eu não tinha visto. Voltou já? Professora, professora, Estão ouvindo? dúvida. Continua travando, professora. E aí agora, o que eu faço? Deixa eu ver aqui como é que tá. A internet aqui parece boa. Posso voltar? Falar? Pode sim. Melhorou o áudio? Uma dúvida. Sim. Tá, então, né, até a gente chegar em colônias isoladas. Nesse caso aqui, o meio de enriquecimento permitiu o crescimento indiscriminado, né, das bactérias. E nesse caso aqui, permitiu o crescimento de bactérias hemolíticas, bactérias que destruíram as hemácias e mudaram a coloração do meio. Oi, pode falar. Quem levantou? Professora, é o seguinte, na verdade, é só uma dúvida, porque assim, a gente não teve muita experiência com a parte de microscópio, utilização do microscópio e tal. E assim, os que a gente tem no laboratório são tão velhos e sujos e contaminados, aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, se isso influencia quando a gente for cultivar, se a gente fosse cultivar isso e utilizasse nossos microscópios velhos, se aquelas placas de fungo lá, aqueles sujos horríveis que tem nas lentes daquele microscópio, se isso teria alguma interação com essas bactérias das lâminas. Enfim, era isso aí.
Não, pode a gente ter mais dificuldade de conseguir observar nos microscópios velhos, né? Mas vocês que chegaram a ser microscópios novos, muito potentes, né? Que ficam lá dentro daquela sala de, né? Elas são utilizadas, elas podem mente nesses casos, porque bactéria é uma célula muito pequena, são estruturas que são dificilmente de visualizar naqueles microscópios antigos que estão nos laboratórios, tá? Então, nesse caso, eu acho que a gente poderia utilizar o microscópio lá de dentro, desde que, agora vocês estão me dizendo que vocês não tiveram experiência com microscopia, desde que os alunos saibam realmente manusear o microscópio, tá? Então, a gente pode tentar, né, quando numa volta à normalidade, tentar utilizar os microscópios novos lá de dentro, né, desde que vocês tenham o treinamento adequado. Professora, Oi. a gente usou os novos em histologia. Os novos que ficavam até dentro da sala dos professores, a gente utilizou eles. Vocês usaram lá dentro ou no laboratório? A gente usou tanto no laboratório como na sala dos professores também. A senhora estava até lá nesse dia. Vocês Porque levaram tem uma lente que a gente encosta, assim, um olhozinho. Oi? Não entendi. Tem uma lente, Não, acho que não é isso. lente que eu não sei qual é a gente encosta na lâmina, aí só que tem que ter um óleo, a gente nunca chegou a utilizar isso. Sim, Então, objetivo. tem um momento, Vocês tem um momento não que tiveram aula de implantar microscopia? a lente, professora, só em histologia, mas assim, só tinha que olhar, aí tinha 1 minuto para olhar, memorizar e dizer o que era. Vocês não aprenderam a manusear, achar o foco, não sabe o que é objetiva, não sabe o que é ocular, não sabe o que é condensador. A gente teve isso na teoria, se eu não me engano, foi em BCM, mas a prática, assim, pra gente aprender de verdade, eu acho que ninguém aprendeu. Foi. Eita. Eu vou fazer o seguinte, eu dei uma aula de microscopia virtual para a turma de química. Eu vou passar os materiais que eu passei para eles para vocês, tá? Só a título de complementação do conteúdo, tá bom? Até porque a gente não vai realmente realizar essas práticas, até a princípio, né? Menos que a situação aí da pandemia mude, a gente não vai realizar essas ainda nessa disciplina, né? Talvez na imunologia a gente já consiga suprir aí essas necessidades, a gente marca aí umas aulas extras para a gente fazer as práticas da micro e da imuno também. Tá? Mas, do geral, o agar, sangue, essas duas placas, né, são placas de agar-sangue, aqui não houve hemólise, aqui houve hemólise, e aqui o agar-chocolate, que na realidade é praticamente a mesma constituição do agar-sangue, só que feito numa temperatura elevada, que realizou o rompimento das hemácias e a liberação da hemoglobina, tornando ele nessa cor de chocolate, né, então a cor, o nome agar pela cor que é semelhante ao chocolate, mas não é porque ele tem chocolate. E aqui, né, o agar Jensen, que também é um outro tipo de agar enriquecido, lembrando que o início da cultura é realizado aqui no fundo, né, onde tem maior quantidade de meio, e vai sendo estriado até a superfície do tubo do agar inclinado, onde tem uma menor quantidade de meio, então a tendência é diminuir também a quantidade de colônias, de unidades formadoras de colônias pela distensão, né, desse agar, né. Existem meios que são meios somente para transporte. Meios geralmente nutrientes, contendo o agente redutor, como ou a cisteína, meio que tem um alto poder tampão, né, que não varia, né, a energia já, que não varia e ele é utilizado quando você precisa viajar, ou quando você precisa coletar num local e demorar muito, né, para chegar até o laboratório onde vai ser realizada essa semeadura, esse cultivo. Então, ele geralmente mantém o pH favorável, ele previne a desidratação de secreções, durante o transporte, e também a oxidação e a autodestruição enzimática dos patógenos presentes. Exemplos de meio de transporte é o meio de Stuart, de Carey e o caldo tilglicolato.
meio de cultura, né, simples, com basicamente isento de nutrientes, só mesmo de manutenção. O meio indicador é aquele que é de propriedades bioquímicas das bactérias, auxiliando assim a sua identificação, como eu comentei nas provas bioquímicas, né? Então, determinada substância, ela precisa ser identificada naquele meio, e ele é identificado através de uma modificação de coloração, geralmente no meio, né? Justamente devido esse meio ser um meio indicador. O mais simples que eles usam fermentação, como o agar-TI e o agar-citrato de Simmons. Eu não coloquei imagem aqui para vocês, mas como a gente viu ali na identificação de colônias fermentadoras e não fermentadoras. Bom, então como é que a gente escolhe o meio de cultura? Será que eu tenho que saber qual é a bactéria que eu vou encontrar? Se eu sei qual é a bactéria que eu vou encontrar, o que eu quero cultivar, se eu já sei qual é a bactéria? Não, não é bem, né? A escolha do meio de cultura nem sempre é um processo fácil, né? Às vezes estava cultivar, né, bactérias que realmente interesse, né? Mas a escolha do meio para processamento inicial das amostras é importante e está geralmente condicionada à flora patogênica local, né, de onde vai ser realizada essa coleta, tá? Em geral, é utilizado mais de um tipo de meio, no sentido de fornecer condições de crescimento a todos os patógenos possíveis de estarem presentes. E a partir daí, né, a gente vê aquele que é realmente patogênico e que realmente causa, né, os sintomas e os efeitos clínicos que o paciente, né, está se queixando. Então, para cada caso, existem meios utilizados rotineiramente na semeadura primária, então, dependendo de qual seja pressão pulmonar, se cultura de uma urocultura, então existem meios iniciais indicados especificamente para isso. Os meios mais utilizados são aqueles pré-fabricados, foi aqueles que eu falei para vocês, né? Eles são liofilizados ou desidratados, onde é necessário apenas pesar, né, a quantidade e diluir no volume. Então, existe o protocolo, uma bula, né, que vem em cada meio de cultura, que diz como você deve diluir esse meio. Ele é seguido de dissolução e posterior esterilização. Quanto ao estado físico, como é que a gente escolhe o estado físico? Então, os meios líquidos ou caldos, são também chamados de caldos, né? Eles indicam crescimento indiscriminado através da turvação do meio, como eu falei, né? O meio líquido aqui sem semear, sem ter sido semeado, ou seja, está estéril, e aqui que o meio houve justamente porque ocorreu o crescimento bacteriano. Os meios sólidos, eles permitem o crescimento de colônias isoladas. Olha só, essa técnica de esgotamento está bem melhor do que aquela anterior. Né? O INIO aqui, de um modo que, ó, são muito utilizados. Professora? Travou a sua tela. Deve ter caído a conexão dela lá. Sabe que era só pra mim que estava travado. Pra geral. Eita, agora falou. Eu falei. Ela caiu.
Será que ela tá bem? Brincadeira. Eu não. Voltei. Onde foi que eu parei? Confesso que eu não sei nem dizer, professora, porque começou a travar assim, de uma forma e a sua voz foi perdendo aí. A parte do sólido, que a senhora estava falando que estava melhor do que a anterior. Tá. A internet aí, impressionante. Então, aqui, meio líquido, onde a gente observa o crescimento bacteriano pela turvação. O meio sólido, onde a gente consegue identificar colônias isoladas, né? O objetivo do cultivo em meio sólido é chegar à identificação de colônias isoladas. Essas colônias são tidas como culturas puras, que são aquelas que são derivadas de uma única célula, tá? E o meio semissólido, que é aquele meio que não é nem sólido e nem líquido. Ele serve de conseguir identificar bactérias que são bactérias móveis. As bactérias móveis, né, a gente já aprendeu que são aquelas que possuem flagelo. Então, esse meio, ele tem uma quantidade muito pequena, né, de agar, né, cerca de 0,5, e permite identificar ou observar o movimento bacteriano. A semeadura meio semissólido, ela é chamada de semeadura de picada em profundidade, onde a gente vem aqui com a nossa alça de platina, geralmente em ponta, né, ou ulha, ela não é uma alça em anel, ela deve vir, ela deve sentido, e você vai tentar retirar essa alça de platina no sentido. Para quê? Para que onde você depositar a bactéria, se essa bactéria ela for imóvel, ela vai crescer só onde você depositou. Se ela for móvel, ela vai começar a crescer em raiz através do nosso meio de cultura. Aqui já está bem avançado esse cultivo, então a gente não consegue enxergar os raiozinhos partindo, mas logo no início da cultura a gente enxerga perfeitamente aqui os raios, porque é justamente devido ao movimento de uma bactéria móvel, né? Então a gente sabe que essa bactéria é uma bactéria flagelada, tá? Bom, quanto ao processo de preparação da cultura, como eu já falei, geralmente eles vêm, né, praticamente prontos, né, liofilizados, é só misturar na quantidade de água adequada, né, mas para isso é necessário a pesagem. Depois da diluição, é necessário a aferição do pH, ou seja, você precisa indicar, né, qual é o pH que deve ter, porque nem sempre, mesmo que você faça tudo direitinho, o pH pode variar. Por quê? Porque o pH da água também varia, né? Essa água, obviamente, água destilada, né? Ela já é uma água estéril, mas depois da preparação, você tem que esterilizar novamente o meio justamente porque durante o processo de preparação houve contaminação. Você está utilizando a balança, você está utilizando uma espátula de metal para fazer a coleta do pozinho aqui para colocar na superfície da balança, né? Depois, então, você faz a aferição do pH, depois você faz a esterilização. Essa esterilização, ela geralmente é feita em autoclave, né? Dependendo do meio de cultura. Então, o conhecimento do meio de cultura, você vai saber se esse
esse ele pode ser autoclavado, ou se ele precisa ser filtrado, ou se ele tem outra forma de esterilização desse meio. Nesse caso, esse meio de cultura, depois que ele é esterilizado, então ele é distribuído nos tubos de ensaio, ou nas placas de Petri, né, ou nas garrafas de cultura, então dependendo de onde você vai realizar esse cultivo, né. Então aqui a pesagem, a adição de água, né, na quantidade adequada. Aqui, no caso, a verificação da temperatura, né, a temperatura também tem que ser adequada. Todas essas informações você não precisa saber de cabeça. Tem exatamente no prospecto, na bula, né, que acompanha o meio de cultura, tá? Mesmo que você perca a bula, né, hoje em dia já está fácil de conseguir tudo pela internet, é só o fabricante, no site do fabricante, que eles vão disponibilizar esse material para você, tá? Depois, e depois, né, o invase para o ambiente onde vai o cultivo. Bom, depois disso, é necessário realizar o processo de semeadura, né? O processo de semeadura consiste na operação em que você deposita um micro-organismo, ou vários micro-organismos, né, de modo asséptico no meio de cultura. Por que de modo asséptico? Porque você vai, né, falar em cima, espirrar em cima da sua cultura, né? Você vai fazer num ambiente, né, controlado, numa capela fechada, né, como aquela capela que tem lá no IFPA, pode ser uma capela de fluxo laminar, pode ser uma capela de fluxo vertical, horizontal, né. Caso não tenha capela, podemos fazer em cima da bancada, desde que tudo você trabalhe próximo da chama de um bico de Bunsen, tá? Por quê? Um bico de Bunsen é uma lamparina, lá no IFPA, no caso, nós temos lamparina. Essa lamparina, ela é uma fonte, né, de calor, e ela vai esterilizar o ambiente ao redor, né? Eu comentei com vocês, né, nossa aula de a partir desses procedimentos, você cria o quê? Um ambiente séptico, ou seja, um ambiente em que não existem micro-organismos além do que você vai cultivar, tá? Já o isolamento consiste em separar uma espécie microbiana de outra a partir de um material biológico, que geralmente, né, contém vários tipos de micro-organismos, vários exemplares de micro-organismos, ou então de uma cultura mista. Então, conserva-se uma cultura com várias colônias, essa cultura ela é, na real, uma cultura mista, porque tem vários tipos de micro-organismos. Então, você tenta obter o quê? Uma cultura pura. E a partir daí, das características, né, da fica, né, você vai realizar Professor? aquela colônia de interesse. Então, como micro-organismo, transferir para o meio. Para a técnica de cerâmica, nós vamos usar uma geralmente tin ou de níquel cromo, flambada, ela precisa ser levada até a chama da lamparina do bico de Bunsen, até ela ficar branca, ou seja, bem vermelha, né, ficar em brasa. Tá? Só que eu não vou pegar essa chama em branco. Então, Professora, está travando. aqui faltou, né, o dedo da chama, que a chama tem que estar aqui próximo, tá? Então, eu vou trabalhar próximo da chama, com o meu dedo mindinho, devo retirar a tampa, né, do meu tubo de ensaio, tá? Tá todo mundo de vocês aqui. Professor? Oi. Começou a travar
Na verdade, tá travando já desde quando você retornou, né? Fica meio que momentos que trava e não trava, mas quando você falou sobre isolamento, semeadura logo no início, aí imagino que você mostrou uma outra imagem e começou a travar e de lá para cá começou a travar Fech- bastante mesmo. Caiu de novo aqui. Ai, senhor. Tá. O slide anterior, né, indicando como é que se faz uma semeadura. Trabalhando sempre próximo da chama do bico de Bunsen. Nós devemos flambar a alça de platina ao rubro, asa, né, aquela já vermelha bem intensa, tá? Só que eu não devo imediatamente mergulhar no meu tubo de ensaio, tá certo? Por quê? Porque senão eu vou torrar as bactérias e essas bactérias torradas vão conseguir, né, tá? Lembrando que aqui eu tenho que trabalhar próximo da chama, tá bom? E nesse caso aqui, depois que eu retiro a tampa do meu tubo de ensaio, geralmente eu utilizo o meu dedo mínimo para segurar a tampa do, tá? Como se fosse aqui a caneta, eu tiro a tampa do tubo, fico aqui, por quê? Eu não posso pegar essa tampa que está contaminada e colocar em cima da minha bancada, que eu vou contaminar toda a minha bancada, levar a contaminação também da bancada para para minha cultura. Então eu vou ficar segurando, trabalhando com a tampa aqui no meu dedo, segurando aqui no meu. Olha, como está observando no ambiente externo, né, aqui da boca do tubo, deve haver contaminação. Obviamente. E... Querem que eu repita tudo? É bom, É professora. porque mesmo quando você repete, Só porque aí tá trava de travando. novo, aí repete, tá travando. Quando você repetiu, travou de novo, E tá dessa entendendo? aula umas 10 vezes. Então, Eu só ouvi esse inicie flambar e lambar não a ouvi mais alça. nada. Já falei flambar bem umas vezes, né? Inicialmente flambar a alça ao rubro. O que é flambar ao rubro? É deixar ela em brasa, né? Fica bem vermelha. Aí depois você utiliza o dedo mínimo para retirar a tampa do tubo, certo? E aí você segura, tá? Conseguiram entender? Sim. Tá. Aí você segura a tampa do tubo aqui. Não vai depositar sobre a bancada, não vai botar na boca, não vai botar em lugar nenhum, vai ficar segurando aqui no dedinho, tá? Justamente para que não ocorra contaminação. Não esqueça que a gente está trabalhando de luva, né? Aqui no caso não tem nem aqui o. Aí você lambar novamente a boca do tubo, tendo um tubo de vidro, né? Se for tubo de plástico, não dá para flambar, você passa só, né, numa distância mais longe, tá bom? Depois da alça esfriada, você vai poder coletar esse material, tá? Para novamente tampa, trabalhando sempre próximo da chama. Não pode nem. Na realidade, o máscara externo, né? É de que na prática a gente nem utilizava a máscara. Só que a nossa capela de fluxo laminar, ela tem um vidro. Então, esse vidro, ele impede, né, que as nossas gotículas cheguem lá no nosso material. Então, temos essa vantagem, tá? Conseguiram entender? Professor, eu vou falar por mim, eu confesso que não é pela explicação, mas é pela questão da internet mesmo, não deu para entender muito, não. Nem eu entendi muito. Eita, o que vocês querem fazer? Eita, meu Professora, Deus. eu consegui Vocês entender até a letra E. querem... Eu não sei o que eu faço. No meu caso, não foi tanto a internet, foi os conceitos, esse negócio de flambar, que eu não entendi mesmo. Eu também Não, pois é, não esses estou entendendo o conceitos que mesmo. vocês falam. O que vocês falam também chega cortado para mim.
Gente, falem no chat, ela lê no chat, porque com a internet o nosso áudio também fica travando. Eita, agora passei tudo. Então, primeiro passo. Flambar a alça. Depois, utilizar o dedo mínimo. O que seria flambar, professora? Oi? O que seria flambar, essa flambagem? Não seria passar o Flambagem maçarico aí em cima? É, passar na chama. Passar na é expor no fogo até. chama. Entenderam esse procedimento? Flambar, retirar o tubo, flambar a tubo. Coloquei a descrição aqui no chat, tá bom? Depois, quarto. Coletar a alça. Professora, Oi. parou totalmente a aula. Agora tá pior do que estava antes. Gente, eu não sei o que eu faço. Professora, tente desligar a câmera. Desligue a câmera e coloque só o seu áudio. Tá. Talvez diminua o dado. E agora melhorou? O áudio tá saindo. Tá saindo, não tá travando. Sim, travando. Você tenta saindo? explicar. Vendo aqui. Você tenta explicar. E se começa a travar, a gente Melhorou? Eita, eu também tô ouvindo cortado vocês. Aparentemente, sim. Tá, então, acompanharam aqui o que eu escrevi aqui no chat? Primeiro passo, flambar a alça, retirar a tampa do tubo com o dedo mínimo, flambar rapidamente a boca do tubo de ensaio, tá? Lembrando que esse procedimento a gente faz se o tubo ele for de vidro, né? Se for de plástico, você não pode fazer isso que vai derreter. Então, você trabalha aqui próximo, nessa altura mais ou menos, tá? Você vai retirar a amostra, flambar novamente o tubo de ensaio e tampar, tá? No caso aqui, olha, a tampa tá aqui no dedinho. Aqui esqueceram de desenhar a tampa, mas ela tá aqui no dedinho. E aí você tampa novamente. Por que que eu não posso colocar a tampa sobre a bancada? Porque eu vou contaminar tanto a bancada, quanto a bancada vai contaminar a minha tampa, tá? Posso colocar na boca? Também não, né, gente? De jeito nenhum. Ou seja, tem que ficar realmente segurado lá no dedinho, tá? Aí aqui eu faço
o justamente colocar a coletada no meio de cultura limpo, né? Ou então ele numa placa de Petri, tá? Esse procedimento de placa de Petri é justamente para que ocorra a formação das unidades formadoras de colônia. Então, aqui a gente está observando, né, um meio de cultura estéreo, aqui trabalhando próximo da chama, né, aqui o tubo de ensaio, né, deve estar por trás, né, e aqui ser dada a semeadura, tá? Trabalhando sempre próximo da chama, quando não tem bico de Bunsen pode ser uma lamparina, né, aqui no caso bico de Bunsen, e aqui também realizando a semeadura. Tá? Na semeadura em meio líquido, é só você retirar, né, uma alçada da colônia e depositar aqui no meio de cultura líquido. Tá? Pode-se inocular o tubo a 30 graus e esfregar o inóculo, que no caso é a amostra, né, na parede do mesmo tubo, e quando o tubo retornar à posição original, o inóculo se difundirá no meio. A semeadura por esgotamento, que é a semeadura em placa, que eu explicando para vocês. No início da semeadura por esgotamento, eu vou ter uma grande quantidade de micro-organismos. No meu segundo campo, tem uma quantidade menor. E no terceiro campo, eu vou ter uma quantidade menor ainda. Então, provavelmente, nessa região aqui, eu já vou ter colônias isoladas, tá? Essa técnica, nós dividimos a placa em 4 quadraginários. Não quero ninguém, né? No laboratório eu não ia querer ninguém marcando com caneta. Tem gente que quando eu menos espero, eu marquei a placa com caneta, dizer isso. Tá, né? Até a sua ideia que você vai fazer. Você vai com quadrantes imaginários, tá? Então, no caso aqui, ela pode ser feita em 3 estrias ou em 4. Então, no caso das 3 estrias, você vai utilizar metade para esgotar. Uma grande quantidade de micro. No próximo quadrante, você vai esgotar uma Travando, professor, de novo. Complicado.
Gente, eu acho que a aula não vai continuar, né? Não tem como. Também acho que não. Acho que não, mas ela tinha que salvar a gravação antes. Mas se todo mundo sair, a gravação não para automaticamente ou ela vai perder tudo? Eu não sei, acho. E quando para a gravação, som que eu gravando. Ela tá dizendo que não consegue mais entrar na sala. A gente tem que perguntar pra ela se vai perder a gravação ou não, né? Pera aí. Nossa, gente. Ela disse que vão perder essa segunda parte da aula, que é a prática. E agora? Fala para ela tentar entrar pela própria página do Google Meet e colocar o código da sala. Sem ser pelo link. Será que ela conseguiria pelo celular? Eu acho que não, só pelo computador, né? Que gravava. É menos mal que a gente conseguiu pelo menos pegar a primeira parte, né? Tipo, ela tá isenta disso tudo. Agora essa segunda que já começou a apresentar problema. Pois é, o que acontece é que acho que ela deu tipo um pausa, né? Na gravação, da primeira parte com a segunda parte. Será que ela salvou a primeira parte? Depois do intervalo, quando voltou, é tipo uma outra gravação, eu acho. Não sei. Sim, sim. Tomara. A Gente, primeira ela tá dizendo aqui dessa. que terça-feira que vem seria a prova, como assim? E que prova já? Prova de Ela quem, falou gente? lá no grupo, gente. Ela falou agora no grupo mesmo. Meu Deus. Como? É doida? Não vi. Gente, como assim? Ela não falou A nada gente de tá prova. ela lá do cigarro. Se vocês forem ver, tá lá todas as aulas e prova depois. Gente, chocada. Doida. Mas as provas da GED, né, são tranquilas. Eu acho, né? Não sei como vai ser em microbiologia. A prova dela é tudo o que ela passou. É, e é questão tanto de marcar quanto É de bem discutir. extensa. A única coisa que é bem extensa, a prova. É, ela divide bem os pontos, mas as questões eu não acho no nível muito difícil. Quer dizer, eu não sei, eu tô falando uma experiência que eu tive com ela e com outro professor, agora só ela. Espero que seja Olha, melhor. da PLE, pelo menos, ela só cobrava na prova o que ela passava em aula. Exatamente. Nada além disso. Sim, E tanto tudo é que a gente viu, tudo que tá nos slides, ela cobrava na prova, tipo, não tinha erro. Ela fazia muitas perguntas também sobre coisas que ela falava na aula, né, Giovana? Tipo assim, detalhes que ela falava na hora da aula. E é por isso que é bom ter as gravações pra gente saber. Sim. Tipo, só vocês ouvirem as aulas e estudarem meus slides, que não tem nenhum mistério. A Gésida, nesse ponto, ela é muito maravilhosa, porque se ela não passou, ela não cobra. Ela tá mandando até aqueles textos, fica muito mais fácil da gente estudar. Sim, nossa, esses textos estão muito bons. Esses cachorros aí.
E se ela der o tempo que ela dava pra gente fazer a prova de bioquímica? Voltou. Ei, consegui. Ainda bem. Professora, Parece que tenta voltou ao salvar. normal, né? Tenta salvar logo essa parte aí. Posso continuar? Vocês querem Tá, ficar da por isso prova. mesmo? Vocês estão encocados com a Seria prova, bom. hein? Já finalizar, professora. Vai ter mesmo. Ou então, Ainda falta um salvar logo bocado, essa não falta só gravação. dor, não. Sim, falta um monte de slide, Professora, né? tentar salvar logo essa gravação, porque É, se acontecer isso de mesmo. novo, para não perder. É, Aí eu gravo aqui, entendeu? Eu posso gravar a continuidade da aula. a Luana Se que der grava problema. vocês, né? Continua então a aula. Estão me ouvindo? Sim, professora. Tá, então aqui a técnica de semeadura por esgotamento, na realidade, você pode tentar esgotar da forma que você achar melhor, né? Mas existem basicamente essas duas formas, né? Onde aqui você divide em 3 quadrantes, um quadrante ocupa iniciando aqui, aí você vai fazendo zigue-zague até a metade da placa. Depois você gira a placa e faz o zigue-zague até a metade da metade, e depois você gira novamente a placa e vai diminuindo aqui a quantidade, então de modo que aqui você tem um grande número de colônias e aqui você tem um menor número de colônias, conseguindo inclusive identificar colônias isoladas, tá? No caso aqui por 4 estrias, você vai utilizar a mesma técnica, né, só que ao invés de você ir até a metade da placa, você vai até 2/3 da placa, você gira e utiliza também 2/3 da placa até aqui, gira novamente mais 2/3, né, e na última estria, né, você começa aqui da ponta, né, e vai finalizando até o meio. Então, aqui você tem um maior número de colônias e aqui você teria um menor número de colônias. Então, a grande chance de você encontrar culturas puras seria nessa região e nessa região aqui, tá? Nos vídeos que eu disponibilizei, tem explicando melhor essas técnicas. E aqui são outras formas, né? Você pode fazer primeiro aqui, aí depois vira e faz aqui, depois vira e faz aqui, vira e faz aqui, e no final você faz aqui no meio, né, de modo que no final de todas essas estriações que você fez, você vai encontrar as colônias isoladas, como a gente está observando aqui, tá? Aqui no caso a gente observa, né, uma semeadura correta, e aqui uma semeadura errada, né, totalmente sem sentido nenhum, você não consegue, né, identificar nem onde iniciou, nem onde finalizou aqui as suas colônias, né? Então aqui seria a semeadura correta, porque o objetivo qual é? O objetivo é você encontrar isso aqui, ó, uma colôniazinha isolada. Uma colônia isolada. Então, a partir dessa colônia isolada que você vai fazer o próximo repique. E a partir daí você vai ter uma cultura realmente pura, tá? A semeadura em meio sólido, ela pode ser também por incorporação, que é chamada técnica de pour plate. Nessa técnica de pour plate, você vai transferir 1 ml da cultura, né, em tubo, para uma placa de Petri. E a partir daí, você vai colocar 10 a 20 ml do meio de cultura líquido, né, antes de ser solidificado, tá? Resfriado até cerca de 45 a 50 graus. Então, você deposita sobre a cultura, você faz uma homogeneização, né, e depois você leva para cultivar, nesse caso aqui, olha, a homogeneização ela deve ser feita nesse sentido aqui de 8, tá? Você leva para cultivar, então você vai observar 2 tipos de colônias. Elas podem crescer na superfície do meio ou no interior do meio, tá? E a partir daí, você pode também realizar a contagem dessas colônias. Semeadura em meio sólido, em placa por espalhamento. Essa semeadura em meio sólido, por espalhamento, você já tem o meio de cultura sólido pronto,
tá? Então, você vai depositar 0,1 ml da colônia, da cultura bacteriana em tubo, e você vai utilizar uma espátula chamada espátula de Drygalski, ou alça de Drygalski, que é justamente esse material de vidro, né? Ele é um material de vidro, é como se fosse um bastão de vidro dobrado na forma de triângulo, aqui na base. E essa espátula de Drygalski você vai espalhar, né, em vários sentidos. Então, você vai espalhar tanto nesse sentido, quanto nesse sentido, para que ocorra, né, a distribuição dessas colônias. Nesse caso, as colônias elas vão crescer somente na superfície do meio, porque você depositou sobre o meio, tá? A semeadura em meio sólido por estria simples, você pode simplesmente realizar um único estriamento, e aí você vai obter dessa forma, né, você não vai ter uma colônia isolada, né, você vai ter várias colônias unidas umas às outras, ou então você pode simplesmente fazer uma única estria no central, e a partir dessa estria central você vai espalhando, né, essas colônias aqui que você depositou aqui no início, tá? Então você inicia aqui, faz aqui até o final, depois você volta para cá, que é onde tem mais bactérias, né? E você vai fazendo o estriamento ao longo de toda a placa. Então, aqui você tem uma maior concentração, aqui você já tem menor concentração. O objetivo é você encontrar isso aqui, a colônia isolada, né? Que vem para ser uma cultura pura. Semeadura em meio sólido por agar inclinado. Então, dessa forma, você vai pegar o seu tubo de ensaio, inclinar e estriar por toda a superfície do meio de cultura, tá? De modo que, nesse caso aqui, né, a quantidade de micro-organismos é grande, né, então não houve aparecimento de colônias isoladas, e nesse caso aqui, numa quantidade menor, a gente já consegue observar, né, colônias isoladas aqui na superfície do meio de cultura. A semeadura em meio sólido em água inclinado por estria reta. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma alça em ponta e vou fazer uma única estria aqui nesse sentido, como a gente está observando aqui. Esse tipo de cultura, ele é um pouco mais complicado da gente realizar, porque a superfície do meio é uma superfície muito delicada, né? E como a quantidade de meio é uma quantidade pequena, se você for com muita força, né, você vai ferir a superfície do meio. Então, isso é muito comum nas práticas, né? Os meios ficam realmente horríveis, quase que totalmente deformados, porque realmente é só a prática que vai fazer a gente ter noção da leveza da nossa mão na superfície desse agar. Semeadura em meio sólido por picada em profundidade, é aquela em que você vai, né, e introduz até onde você conseguir, né, na profundidade do tubo, que é justamente para que ocorra, né, o crescimento de quê? Para você identificar o crescimento de bactérias flageladas. Então, nesse caso aqui, as bactérias não são flageladas, nesse caso aqui elas são, nesse caso aqui elas não são flageladas, porque elas cresceram somente onde você introduziu, né, o meio. Nesse caso aqui você sabe, né, que você errou, porque você acabou utilizando, né, você acabou ferindo o meio num outro sentido. Mas nesse caso aqui, essa bactéria é flagelada porque ela acabou se movimentando por todo o meio semissólido. Bom, gente, eu ia rodar os vídeos para vocês, né, mas pelo avançar da hora, esse monte de contratempo que a gente teve por conta da internet que resolveu parar, então eu vou deixar os vídeos para vocês assistirem depois, tá? Na terça-feira, de manhã cedo, eu vou postar a prova, tá bom? E a prova, ela vai ficar 24 horas para vocês realizarem, tá? Nós não teremos aula no dia da prova, porque quem tiver alguma dificuldade, né, de fazer durante o decorrer do dia, pode fazer durante a noite e pode varar a madrugada, porque vai ficar até o outro dia, tá certo? Quem quer perguntar alguma coisa? Professora. Sou eu, professora. Vai, Matheus, fala. Tá. Depois de aberta a prova, a gente vai ter quanto tempo para fazer ela? 24 horas. Se eu abrir a prova, eu vou tentar abrir a prova 8 da manhã. Se eu conseguir abrir a prova 8 da manhã, vocês têm até 8 da manhã do dia seguinte para
enviar as respostas da prova de vocês, tá bom? Professora, O vai ser pelo conteúdo SIGA? é todo esse que a gente estudou até aqui? É, todo o conteúdo até o de hoje. Professora, Oi. só pode explicar para eles como é, porque eles acham que é pelo SIGA. E, tipo, se entrar só uma vez na prova, você vai ter aquela oportunidade. Mas não é assim que a senhora faz, né? Não, eu vou fazer uma prova no Word, igual com quem fez bioquímica comigo. Eu vou fazer uma prova em Word, tá? Em PDF também. Eu vou fazer em PDF para você ver realmente como é que estão as questões, né? Tudo. E vou fazer em Word para você poder editar, tá? E depois você envia. Eu acho que pelo Classroom fica melhor, né? Para enviar pelo Classroom. Tá, então vou postar tanto no SIGA quanto no Classroom, mas o envio vai ser pelo Classroom, que é bom até para corrigir, né, que eu coloco as respostas, como o Reidson estava fazendo com vocês, né, na verdade, foi o Reidson que me ensinou a responder daquele jeito e colocar as notas, eu achei uma boa metodologia, aí então a gente faz dessa forma, então, tá? Posta pelo Classroom. Porque eu achava que seria no SIGA. O SIGA ele é muito instável. Foi no SIGA. O SIGA, infelizmente, ele é muito instável, tudo, como eu falei, como o professor Fábio falou, né? O SIGA é o oficial, é o obrigatório. Mas nada impede que a prova seja feita de outra forma e eu só lance as notas lá no SIGA, tá? Alguma dúvida? Professora, pode falar. Enviar. Tem uma opção no caso de enviar lá para a senhora diretamente? Como é no Google Sala de Aula? Isso. Tem, eu vou abrir ela como atividade, aí como atividade você pode, eu não sei como é, porque eu nunca fiz, né, uma prova. Tu vai baixar o arquivo. Você baixa o arquivo, né, e modifica e depois faz o upload. Tu vai adicionar a tarefa lá no Classroom. Acho que entendi. Depois a gente pode fazer para quem nunca fez, a gente pode, a Sara, o Lucival, quem fez a pré, já está acostumado. Eu sei que não tem mistério. É difícil, ninguém teve maior dificuldade, não. Eu achei muito, muito bacana, tá? Tá bom esse prazo de 24 horas para vocês? Ou tá curto? Tá bom. Não, tá bom, senhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a prova 8 da manhã de um dia e vou encerrar meio-dia do dia seguinte, tá bom assim? Tá ótimo. Tá ótimo, professora. Tá? Então tá. Se eu abrir 9 da manhã, aí eu encerro 1 da tarde, tá? E assim a gente fica combinado, tá bom? Tá bom. Tá, então deem uma lida, assistam os vídeos que eu disponibilizei, deem uma lida no material, né, para chegar na hora você saber pelo menos onde pesquisar as perguntas, né? Eu sei que, obviamente, vocês vão fazer com pesquisa, com consulta, eu não me oponho a isso, é uma forma de vocês estudarem, eu só não admito cola, tá bom? Não pega a tua resposta e dá de bandeja pro teu colega, que se teu colega não mudar nadinha da tua resposta ou tiver muito parecida, eu vou dar 0 pros dois, tá bom? Combinado? Posso confiar em vocês? Pode. Claro. Tá ótimo, então, gente. Vamos finalizar por hoje. Tá? Que eu já tô em aula desde 3 da tarde. Obrigado, professora. Boa noite. Então tá, gente. Boa noite. Professora. Boa noite. Qualquer dúvida, falem comigo lá no grupo, tá? Boa noite, professora. Obrigada. Então, tchau.